Por maiores que sejam as nossas conquistas, todos temos áreas da vida que precisam de cura e transformação. O status, o dinheiro ou o sucesso não conseguem resolver as nossas necessidades espirituais e emocionais. Todos nós precisamos de Deus. A história de Naamã, registrada em 2 Reis, capítulo 5, é um testemunho poderoso de como Deus opera milagres. E ele faz isso por meio de uma obediência simples, mas muito profunda. Naamã era um homem de grande prestígio e sucesso militar, mas ele carregava um problema sério, a lepra. Sua cura não veio por meio de coisas grandiosas, nem por causa da sua posição. Ela veio quando ele obedeceu a uma instrução simples, dada por Deus através do profeta Eliseu. Essa história nos ensina lições valiosas sobre humildade, obediência e sobre como Deus age de maneiras que nem sempre esperamos. Vamos refletir juntos. Como Naamã viveu uma transformação radical? E como isso se aplica à nossa vida hoje? Primeiro tópico, a grandeza de Naamã, um homem de sucesso e respeito. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de grande respeito. Porque, por ele, o Senhor dera a vitória à Síria. Está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã era um homem respeitado e tinha grande influência. Conquistou vitórias importantes para o seu país. Ele era um líder admirado pelo rei e por todo o povo. Do ponto de vista humano, ele tinha quase tudo, mas faltava-lhe algo essencial, a cura para a sua doença. Em Marcos, capítulo 10, versículo 31, diz assim: muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Naamã nos mostra uma verdade. Mesmo com toda a sua fama e poder, Naamã não estava livre do sofrimento. A lepra naquela época era considerada incurável. Era também um símbolo de impureza que afastava a pessoa da convivência social. Em Marcos, capítulo 2, versículo 17, diz assim: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Muitas vezes tentamos resolver os nossos problemas com trabalho, dinheiro ou prestígio. Mas as feridas do coração, o pecado e a necessidade de paz só podem ser tratadas por Deus. Assim como Naamã, precisamos de uma solução que vem do céu. A necessidade de humildade para receber a cura. Para ser curado, Naamã teve que reconhecer que não poderia resolver aquilo sozinho. Ele precisou aceitar a ajuda que vinha de Deus, por meio do profeta. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se queremos receber a cura e a graça de Deus, precisamos nos humilhar. Temos que admitir as nossas limitações e a necessidade dele. Quando nos aproximamos com humildade, ele vem até nós com restauração e poder. O segundo tópico, a instrução de Eliseu, a cura através da obediência simples. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Quando Naamã procurou o profeta, ele esperava algo grande. Imaginava rituais, gestos imponentes ou palavras poderosas. Mas recebeu uma ordem muito simples. Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. No começo ele não entendeu. Ficou até irritado com a simplicidade daquilo. Em Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas para envergonhar os fortes.
Muitas vezes esperamos que Deus haja de forma grandiosa ou espetacular, mas com frequência Ele nos chama a fazer coisas simples: confiar, orar, perdoar, obedecer. O importante não é o tamanho da ação, mas a fé com que a obedecemos. Naamã pensou: não existem rios melhores na minha terra? Por que devo ir até lá? A sua posição e o seu orgulho quase o impediram de receber a cura. Muitas vezes acontecem o mesmo conosco. As nossas expectativas ou a nossa lógica nos afastam do que Deus quer fazer. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Devemos aprender a confiar em Deus, mesmo quando o seu caminho parece diferente do que imaginamos. A sabedoria dele é muito maior que a nossa, e a cura costuma chegar de formas que não esperamos. Graças ao conselho dos servos, Naamã refletiu: se o profeta tivesse pedido algo difícil, ele faria. Por que não faria algo simples? Então ele obedeceu, desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E naquele momento, o milagre aconteceu. Em João, capítulo 2, versículo 5, diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. A obediência é a chave para ver a mão de Deus agir. Não importa se a ordem parece pequena ou difícil. Quando obedecemos com fé, abrimos espaço para que Ele transforme a nossa vida. O terceiro tópico: a transformação de Naamã, cura física e espiritual. A sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou limpo. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. A cura foi completa. A pele de Naamã ficou nova, sem nenhuma marca da doença. Mas aquilo representava algo ainda maior: a restauração espiritual. Ele não foi apenas curado no corpo, ele reconheceu o Deus vivo e verdadeiro. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer nos curar por inteiro. Ele cuida do corpo, mas também transforma o coração. Quando nos entregamos a Ele, nos tornamos pessoas novas, livres do pecado e da culpa. Depois de curado, Naamã voltou até Eliseu, não para oferecer presentes, mas para reconhecer: agora sei que não há outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. A sua visão mudou completamente. Em Lucas, capítulo 17, versículo 15 e 16, diz assim: um deles, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Quando Deus age em nossa vida, a nossa resposta deve ser gratidão. Devemos reconhecer que tudo vem dele e viver para lhe dar glória. A história não termina só com a saúde recuperada. Naamã decidiu servir ao Deus de Israel. A cura abriu o caminho para uma nova relação com o Senhor. Em Atos, capítulo 3, versículo 6, diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. A obra de Deus nunca é apenas externa. Ele quer transformar a nossa alma e nos levar a viver uma vida nova, de amor e obediência. A história de Naamã nos mostra o quanto Deus é misericordioso e poderoso. Ele restaura a saúde, mas também transforma o coração. A obediência, mesmo às ordens mais simples, é o caminho para receber a sua bênção. Aprendemos a confiar nos planos de Deus,
a reconhecer a nossa necessidade e a ser gratos. Portanto, meus irmãos, obedeça a Deus, mesmo quando as suas orientações parecerem simples ou diferentes da sua lógica. Busque uma transformação completa, corpo, alma e espírito. Seja grato e reconheça a mão de Deus em cada detalhe da sua vida. Vamos orar neste momento. Senhor, obrigado pela cura e pela vida nova que nos ofereces. Ajuda-nos a obedecer com fé, sabendo que só em Ti encontramos restauração. Que possamos viver em gratidão, seguindo os Teus caminhos todos os dias. Em nome de Jesus, assim oro e te agradeço.